A aventura do livro, do leitor ao navegador, uma obra de Roger Chartier que nós estudamos neste segundo semestre de 2020 na disciplina ED 758, Cultura, Educação e Leitura, da Faculdade de Educação da Unicamp. Eu solicitei aos participantes, 20 participantes, que escolhessem um trecho do livro, lessem expressivamente esse trecho e fizessem uma interpretação no tempo máximo de 2 minutos. Feitos os vídeos, nós então juntamos nesta edição e estamos apresentando aos interessados. Bom aproveitamento para todos. Olá, o trecho que eu escolhi para ler do livro do Chartier é o que vai da página 105 a 108. Eu vou lê-lo para vocês e em seguida farei o meu comentário. É preciso voltar para antes do século XIX. Leitores demais, leitura demais. Estes são dois temas muito importantes na longa duração das sociedades da era moderna, a partir do século XVI. Leitores demais. O tema traduz o modelo estatal estático e fixista da sociedade do antigo regime, na qual os filhos devem copiar os pais. Ora, o acesso à leitura e à escrita leva uma produção de colegiais e depois universitários a abandonar a terra ou a loja em favor dos ofícios da pena e da palavra. Tudo isso contribui para que os poderes e os poderosos vejam nisso uma grande desordem social que enfraqueceria o Estado, já que, desviados dos ofícios da terra ou da manufatura e em busca de cargos e benefícios, os leitores que se tornam estudantes demasiado numerosos obrigam a importar do estrangeiro aquilo que não mais se produz no país. E a teoria mercantilista teme, mais do que tudo, o esgotamento da riqueza metálica do reino, dilapidada para pagar as importações. É um imaginário muito forte, enraizado nas concepções econômicas, que não concebe a ordem social a não ser como reprodução idêntica das condições passadas. Esse trecho chamou a minha atenção porque eu acho que ele reproduz perfeitamente um ideal, um ideário, na verdade, de manutenção dos poderes dos privilégios de uma classe social. A gente sabe que a leitura gera transformação social e existe um grupo que teme essa transformação, que é justamente aquelas pessoas que detêm o controle econômico da sociedade. Eu acho que isso fica muito claro em falas como a do ministro da Economia, que diz que os livros são privilégios dos ricos. Então é isso. Muito obrigado e até terça. Olá pessoal, vou ler para vocês um pequeno trecho da página 152 do livro de Chartier. O texto vive uma pluralidade de existências. A eletrônica é apenas uma dentre elas. A indestrutibilidade do texto, supondo que seja atingida, não significa que devam ser destruídos os suportes particulares, historicamente sucessivos, através dos quais os textos chegaram até nós. Porque, e creio que o conjunto desta conversa o demonstrou, a relação da leitura com o texto depende, é claro, do texto lido, mas depende também do leitor, de suas competências e práticas e da forma na qual ele encontra o texto lido ou ouvido. Existe aí uma trilogia absolutamente indissociável se nos interessamos pelo processo de produção do sentido. O texto implica significações que cada leitor constrói a partir de seus próprios códigos de leitura, quando ele recebe ou se apropria desse texto de forma determinada. A reflexão, então, que eu faço desse trecho é que como é bonito, como é rico saber que um único texto tem uma pluralidade de existências, de sentidos, porque é o próprio leitor que dá o sentido a esse texto. E esse sentido vem da cultura, vem da sociedade no qual o leitor se insere, vem de suas experiências pessoais, de emoções, de sentimentos. Então é muito legal, é muito rico a gente saber dessa pluralidade e também
ela vem através dos suportes que existem de leitura. E por isso que é muito importante a preservação de cada suporte, porque isso faz parte da história da revolução do livro e com certeza merece ser preservado. Oi, gente, o trecho que eu escolhi para ler para vocês encontra-se lá nas páginas 146 e 147. Sendo assim, o futuro da revolução do texto eletrônico poderá ser, eu espero, a encarnação do projeto das luzes, ou então um futuro de isolamentos e de solipsismos. Ir-se-á ainda mais longe na concentração, isto é, no monopólio exercido sobre a informação e o patrimônio textual, que, aliás, anda junto com as dominações linguísticas ou as imposições ideológicas, ou então, sendo a técnica tão flexível quanto pode ser forte, conseguir-se-á propiciar a possibilidade de intervenção no debate público àqueles mesmos que, no mundo do impresso, não podiam fazê-lo. Eis aí um desafio maior de nosso presente. Eu escolhi esse trecho porque o autor traz à nossa reflexão a questão do acesso. Ele estabelece uma comparação com relação ao mundo do impresso, em que historicamente grupos ou pessoas estavam à margem do debate. E indaga então se com o mundo do texto eletrônico eles poderiam ser incluídos ou incluídos nesse sonho da universalidade do conhecimento e do saber. A leitura é sempre apropriação, invenção, produção de significados. Segundo a bela imagem de Michel de Certeau, o leitor é um caçador que percorre terras alheias. Apreendido pela leitura, o texto não tem de modo algum, ou ao menos totalmente, o sentido que lhe atribuiu seu autor, seu editor ou seus comentadores. Toda a história da leitura supõe, em seu princípio, essa liberdade do leitor que se desloca e subverte aquilo que o livro lhe pretende impor. Mas essa liberdade leitora não é jamais absoluta. Ela é cercada por limitações derivadas das capacidades, convenções e hábitos que caracterizam, em suas diferenças, as práticas de leitura. Os gestos mudam segundo os tempos e lugares, os objetos lidos e as razões de ler. Novas atitudes são inventadas, outras se extinguem. Do rolo antigo ao códex medieval, do livro impresso ao texto eletrônico, várias rupturas maiores dividem a longa história das maneiras de ler. Elas colocam em jogo a relação entre o corpo e o livro, os possíveis usos da escrita e as categorias intelectuais que asseguram a sua compreensão. O trecho que eu escolhi foi o da página 77, e eu entendo que o que me fascina na leitura é essa possibilidade de se ter diversidade de interpretações e de entendimento de um único texto. Progressivamente, o gosto desses colecionadores será conduzido com mais facilidade, mas não necessariamente para os objetos mais custosos, fazendo do livro raro um investimento. É uma história paralela que continuará, mesmo que com os instrumentos da eletrônica. Tal empresa de livros à la carte propõe a reeditar para você, em um exemplar único, aquele livro que você procura desesperadamente há anos. Dispor de um texto por esse caminho não dispensará a aquisição, quando aparecer a oportunidade, de um exemplar de sua antiga edição. No tempo das telas, o mundo da coleção tem ainda belos dias diante de si. O texto vive uma pluralidade de existência. A eletrônica é apenas uma dentre elas. Eu gosto desse trecho porque ele faz pensar que o texto digital, o livro digital, não veio para acabar totalmente com os livros físicos, mas que ele é uma forma de facilitar o acesso a essas obras. O trecho que eu escolhi de Chartier está na página 152 e diz assim: a relação da leitura com o texto depende, é claro, do texto lido, mas depende também do leitor, de suas competências e práticas e da forma na qual ele encontra o texto lido ou ouvido. Existe aí uma trilogia absolutamente indissociável se nos interessarmos pelo processo de produção de sentido.
O texto implica significações que cada leitor constrói a partir dos seus próprios códigos de leitura, quando ele recebe ou se apropria desse texto de forma determinada. Isso me faz pensar nas crianças pequenas e no contato que as crianças têm com a literatura infantil. Em seu livro Falando ao Pé da Letra, a Roxane Rojo diz que é o modo de participação da criança, ainda que na oralidade, quando a criança lê com os ouvidos, por meio das práticas de leitura oportunizadas ou pela família ou pela escola, é que possibilita nela a construção de uma relação com a escrita enquanto uma prática discursiva. E é por meio disso que a criança vai reconhecer o ato de ler como outro modo de falar. Olá pessoal, boa noite, como estão? Espero que estejam bem. Então, diante da proposta feita pelo professor Ezequiel, aqui vai a minha contribuição, a seleção deste excerto que fiz da obra de Chartier. Com o cinema e a fotografia em contrapartida, os leitores são surpreendidos pela objetiva, o que permite ver práticas de leitura mais desordenadas e menos controladas. A pintura ou a gravura imobilizam os leitores numa atitude que remete às convenções e códigos atribuídos à leitura legítima. Não se pode daí inferir que todos os leitores lessem forçosamente sentados no interior de um gabinete ou de um salão. Eles podiam ter práticas de leituras mais livres que não eram consideradas como legitimamente representáveis. E no finalzinho desta página, ele ainda conclui: uma questão importante para o trabalho histórico é medir a possível distância entre, de um lado, aquilo que é lícito representar e, de outro, os gestos efetivos e as práticas reais. Bem, feito a leitura então desse excerto, o que me chama a atenção é justamente o que é considerado lícito representar dentro de uma prática social de leitura. Tendo em vista as questões relacionadas à dimensão social da leitura, tal como proposto por Delia Lehner, aquela relação que eu tenho com o texto, aquela relação que eu tenho com o leitor, aquela dimensão que eu tenho em socializar esse texto com os outros. O que é lícito representar dessa relação? Nesse período, nesta época, neste cenário que estamos vivendo, tanto político quanto social. Tá aí uma boa discussão a respeito do que é politicamente correto, que nós consideramos lícito, ou aquilo que nós não consideramos e que não é bom para ser representado enquanto leitura. Obrigada. Cada leitor, para cada uma de suas leituras, em cada circunstância, é singular. Mas essa singularidade é ela própria atravessada por aquilo que faz que esse leitor seja semelhante a todos aqueles que pertencem à mesma comunidade. Me chama a atenção esse trecho da página 92 do Chartier, que é um trecho curtinho, mas que ressalta justamente essa questão de como a leitura, talvez assim como a linguagem, ela é uma atividade que ela é ao mesmo tempo muito singular, muito individual de cada pessoa, e ao mesmo tempo ela é totalmente coletiva, né? É algo que as pessoas de uma determinada comunidade ou da República das Letras, né, por assim dizer, as pessoas que leem, né, as pessoas que participam desse momento de leitura, comungam, né, têm em comum. Então ali duas pessoas que de repente leem o mesmo livro têm ideias diferentes, né, porque são pessoas diferentes e têm formas diferentes de enxergar isso, apesar de ser o mesmo livro e de elas estarem ali pautadas talvez por algumas experiências em comum. Então essa questão da leitura ser ao mesmo tempo singular e coletiva é algo que me chama muita atenção, porque isso mostra o poder de como a leitura pode ensinar as pessoas a viver umas com as outras com mais inteligência, assim, com mais eficácia, talvez. Saudações. O historiador deve poder vincular em um mesmo projeto o estudo da produção, da transmissão e da apropriação dos textos. De um lado, cada leitor, cada espectador, cada ouvinte produz uma apropriação inventiva da obra ou do texto que recebe.
Do outro lado, deve-se considerar o conjunto de condicionamentos que derivam das formas particulares nas quais o texto é posto diante do olhar, da leitura ou da audição, ou das competências, convenções, códigos próprios à comunidade a qual pertence cada espectador ou cada leitor singular. Ora bem, esse trecho traz à tona a questão da recepção do texto pelo leitor, isto é, os seus efeitos. Ela aborda fundamentalmente a interação dinâmica entre autor, obra e leitor, que constitui a materialização ou efetivação do ato de ler, ou seja, a leitura propriamente dita, onde o leitor passa a ser a figura central. Nesse sentido, o leitor, através dos 3 movimentos de consciência, constatação, cotejo e transformação, sempre irá se apropriar do texto e, por conseguinte, produzirá vários sentidos embasados em suas experiências ou vivências, independentemente da materialidade ou pluralidade do texto, dando assim a vida ao mesmo. Muito obrigado. Vê-se então uma disjunção entre o texto e a imagem. Para imprimir, de um lado, os caracteres tipográficos e, de outro, as gravuras em cobre. São necessárias prensas diferentes, 2 oficinas, 2 profissões, 2 competências. É o que explica que, até o século XIX, a imagem esteja situada à margem do texto. Esse primeiro fragmento me chama muita atenção porque eu sou professor de arte e a primeira pergunta que eu faço quando entro nessa disciplina para aprender um pouco mais sobre leitura, sobre escrita, é pensar na arte, na criatividade, na tecnologia e na narrativa escrita, né? Quando eu olhei isso daqui, eu falei, puxa, é isso que eu tenho que descobrir, é isso que eu quero entender. Quando, em que momento a arte e as artes visuais ficaram à margem da importância das leituras, né? Porque a gente pode ler, e tem feito isso, né? Ler obras de arte. E até a criação da imprensa por Gutenberg, toda a história bíblica era contada através de pintura, nas capelas, nas paredes das igrejas, enfim, dos lugares, das tavernas. Então a pintura, a arte foi sendo deixada de lado, não só com o manuscrito, com as iluminuras, com a impressão tipográfica e com agora os meios digitais, né? Então entender essa relação de arte e escrita, o quanto elas conversam ainda hoje ou não. Essa tem sido a minha busca, essa tem sido a minha curiosidade nesse momento, que eu quero compartilhar com você. André Miquel viu-se diante das queixas de um leitor que não conseguia nem consultar nem o microfilme de um impresso. Ele se dirigiu aos conservadores dizendo-lhes: "Dê-me esse livro, que vou destruí-lo imediatamente." Grande pavor dos conservadores. André Miquel explicou: já que esse documento não podia ser consultado na sua realidade material primária e também não era nem microfilmável, nem transferível para outro suporte, para que então conservá-lo? Ninguém mais poderia ler seu conteúdo. Portanto, não importava que fosse destruído ou preservado. É uma pequena fábula que finalmente remete à temática desse diálogo. Um livro pode existir sem leitor? Ele pode existir como objeto, mas, sem leitor, o texto do qual ele é portador é apenas virtual. Será que o mundo do texto existe quando não há ninguém para dele se apossar, para dele fazer uso, para inscrevê-lo na memória ou para transformação em experiência? Então, esse texto que eu selecionei, esse trecho, está na página 153 e 154, e achei muito interessante, né, a utilização dessa fábula para levantar esse questionamento. Qual é a função de se preservar um livro, de se preservar um material impresso, se ele não pode ser consultado? Um livro pode, de fato, existir sem leitor? Ele não perde a sua função? Então, eu gostei muito desse trecho e quis compartilhar com vocês. Olá, pessoal. Os trechos que eu escolhi do livro do Chartier estão nas páginas 134 e 135. Com o texto eletrônico, enfim, parece estar ao alcance de nossos olhos e de nossas mãos um sonho muito antigo da humanidade, que poderia se resumir em 2 palavras: universalidade e interatividade.
Aquilo que outrora só era permitido pela comunicação manuscrita ou a circulação dos impressos encontra hoje um suporte poderoso com um texto eletrônico. Pela primeira vez, no mesmo suporte, o texto, a imagem e o som podem ser conservados e transmitidos. Imediatamente, toda a realidade do mundo sensível pode ser apreendida através de diferentes figuras, de sua descrição, de sua representação ou de sua presença. Na mesma proporção, no suporte eletrônico, pode-se encontrar uma tradução da inspiração que caracterizou os grandes projetos enciclopédicos. Torna-se possível a disponibilidade universal das palavras enunciadas e das coisas representadas. Então, esse trecho ele me fez refletir que lá desde o século XVIII, os filósofos escreveram as grandes enciclopédias buscando a transmissão do conhecimento. Hoje a gente pode encontrar, a partir do texto digital, a inclusão de imagens, de som, para que possa ter uma maior interação com os usuários. Todavia, eu fiquei me questionando a questão da universalidade, né? Temos o computador, mas será que com a falta de acesso à internet e até a falta de conhecimento em manusear, né, o computador, será que a gente consegue alcançar a universalidade do conhecimento? Essa foi um questionamento que eu acabei refletindo sobre esse trecho do livro de Chartier. O trecho que eu escolhi para compartilhar com vocês é da página 124 a 126. Esta ideia do fim do século XIX e início do século XX, segundo a qual se podiam abraçar, em uma área específica do saber, todas as publicações fundamentais e, portanto, em certo sentido, dominar e instalar em casas de conhecimento exaustivo, se desfez com o crescimento do número de professores, a proliferação de revistas, a multiplicação das pesquisas. A posse particular do saber torna-se impossível e entramos na era, talvez particularmente inquietante para o trabalho intelectual, do desconhecimento forçado. Salvo se reduzirmos drasticamente nosso domínio de especialização, ao qual o modelo antigo pode ainda ser transposto. Desde que este seja dimensionado mais amplamente, as bibliotecas, sejam elas nacionais, públicas ou universitárias, tornam-se um recurso absolutamente indispensável. E guias, recursos, instrumentos devem ser inventados para limitar as inevitáveis perdas. Gostei muito desse trecho porque ele vai falar do trabalho intelectual e da posse particular do saber, né, que se tornou impossível. Desde Alexandria, o sonho da Biblioteca Universal excita as imaginações ocidentais, confrontadas com a ambição de uma biblioteca onde estivessem todos os textos e todos os livros. As coleções reunidas por príncipes ou por particulares são apenas uma imagem mutilada e decepcionante da ordem do saber. O contraste foi sentido como uma intensa frustração. Esta levou à constituição de acervos imensos, à vontade das conquistas e confiscos, a paixões bibliófilas e a herança de porções consideráveis do patrimônio do saber. Ela inspirou igualmente a compilação dessas bibliotecas sem paredes, que são os catálogos, as coletâneas e coleções, que se pretendem paliativos à impossibilidade da universalidade, oferecendo ao leitor inventários e antologias. Com o texto eletrônico, a Biblioteca Universal torna-se imaginável, se não possível, sem que, para isso, todos os livros estejam reunidos em um único lugar. Pela primeira vez na história da humanidade, a contradição entre o mundo fechado das coleções e o universo infinito do escrito perdeu seu caráter inelutável. O excerto da obra de Roger Chartier, contido na página 117, me faz pensar em algumas questões, entre elas a coexistência da biblioteca física e da biblioteca eletrônica. Por mais apaixonado que seja o leitor pelo texto físico, ultimamente ele tem sido levado cada vez mais a lidar com o texto eletrônico, fazendo com isso surgir um novo leitor com novas aptidões de acesso e uso do livro. Tá? É isso, obrigado. Oi pessoal, eu sou a Patrícia e eu vou ler o trecho do livro do Chartier que está na página 133.
A comunicação à distância, livre e imediata, propiciada pelas redes eletrônicas, dá um novo alento a este sonho, em que toda a humanidade participaria do intercâmbio dos julgamentos. Mas este futuro possível não está inelutavelmente inscrito nas mutações da técnica. Estas podem delinear um futuro bem diferente, no qual comunidades separadas ou indivíduos isolados não mais compartilharão qualquer referência comum. Assim, ao universal, prometido pelo intercâmbio dos saberes e informações, opõe-se à justaposição de identidades singulares, voltadas para as suas diferenças. Portanto, refletir sobre as revoluções do livro e, mais amplamente, sobre os usos da escrita é examinar a tensão fundamental que atravessa o mundo contemporâneo, dilacerado entre a afirmação das particularidades e o desejo de universal. Esse trecho do livro me chamou muita atenção porque a edição é de 1999 e parece que ele está descrevendo aqui todas as tensões das fake news, das teorias assim chamadas terraplanistas e a pós-verdade, toda a polêmica da informação e contra-informação que vem se disseminando no mundo desde a eleição do Trump e as táticas utilizadas para a eleição do nosso atual presidente e todos esses desdobramentos, né, nas redes e na disseminação de informações. Então, parece que ele vislumbrou um futuro mais otimista e o outro mais pessimista e, infelizmente, acho que aqui no Brasil a gente está sentindo o gosto amargo dessa previsão mais pessimista que ele fez aqui nesse trecho. Então, eu achei muito interessante esse diálogo com o nosso momento atual. Um leitor profissional pode ter grande prazer em perambular em uma biblioteca pública, aberta, com livre acesso às prateleiras e, desse modo, circular no meio daquilo que é oferecido. Nas bibliotecas de pesquisa, tais como as que existem na França, você somente encontra os livros que são procurados. Na biblioteca pública, você deve encontrar livros que não procura, como se fossem eles que o procurassem. A biblioteca eletrônica permite, por sua vez, compartilhar aquilo que até agora era oferecido apenas em espaços onde o leitor e o livro deveriam necessariamente estar juntos. O lugar do texto e do leitor podem, então, estar separados. Bom, esse pequeno trecho está na página 119 e, apesar dele se referir especificamente às bibliotecas públicas e às acadêmicas, né, as de pesquisa, eu gostaria de transpor essa ideia do perambular por estantes para a gente pensar a função social das livrarias, que têm enfrentado o movimento de fechar, né? Elas têm fechado muito por conta do impulsionamento das vendas online, né? Seja de e-books, seja de livros físicos, mas vendido através dos sites dessas grandes lojas, né? E aí, eu fico pensando quanto isso impede a gente de descobrir novas coisas, de perambular pelas estantes, de descobrir novos autores, de sair com um livro diferente. E aí eu gostaria de terminar esse vídeo deixando uma pergunta a todos os meus colegas da disciplina. Qual a última vez que você encontrou um livro o qual você não estava procurando? Qual a última vez que você leu algo que não estava no cronograma de disciplina? Quando? É interessante a gente pensar nisso. Olá, bom dia. A parte que farei a leitura está na página 117. Desde Alexandria, o sonho da Biblioteca Universal excita as imaginações ocidentais, confrontadas com a ambição de uma biblioteca onde estivessem todos os textos e todos os livros. As coleções reunidas por príncipes ou por particulares são apenas uma imagem mutilada e decepcionante da ordem do saber. O contraste foi sentido com uma intensa frustração. Esta levou à constituição de acervos imensos, à vontade das conquistas e confiscos, a paixões bibliófilas e a herança de porções consideráveis do patrimônio escrito. Ela inspirou, igualmente, a compilação dessas bibliotecas sem paredes, que são os catálogos, as coletâneas e coleções que se pretendem paliativos à impossibilidade da universalidade, oferecendo ao leitor inventários e antologias. Com o texto eletrônico, a Biblioteca Universal torna-se imaginável, se não possível.
sem que, para isso, todos os livros estejam reunidos em um único lugar. Bom, diante disso, reflito sobre a infinitude de possibilidades de acesso ao conhecimento universal no ambiente digital. Penso também sobre o risco da alienação nos emaranhados da grande rede de conhecimento. Diante disso, entendo ser necessário refletir sobre as ferramentas de exploração do conhecimento em ambiente virtual e discutir sobre a relevância do envolvimento do leitor com iniciativas de leitura nesse ambiente, sem perder o foco ou prazer da leitura, a partir de modelos apropriados para esse tempo e lugar. É isso. Abraços. Boa tarde, pessoal. O trecho que eu gostei do livro do Chartier é o da página 93, em que ele responde sobre uma comparação entre as gerações antigas e as gerações atuais, levando em consideração que as gerações atuais elas não têm modelos de leitura em que se pautar, porque os textos, as formas de se ler são muito modernas, muito novas. Já as gerações antigas, elas tinham modelos de leitura, né? Os pais, a família de um modo geral, a comunidade. Então, diante dessa questão, o Chartier responde: é por isso que essa revolução, fundada sobre uma ruptura da continuidade e sobre a necessidade de aprendizagens radicalmente novas, e, portanto, de um distanciamento com relação aos hábitos, tem muito pouco precedentes tão violentos na longa história da cultura escrita. A comparação com duas rupturas menos brutais faz sentido. No início da era cristã, os leitores dos códex tiveram que se desligar da tradição do livro em rolo. Isso não foi fácil, sem dúvida. A transição foi igualmente difícil em toda uma parte da Europa do século XVIII, quando foi necessário adaptar-se a uma circulação muito mais efervescente e efêmera do impresso. Esses leitores defrontavam-se com um objeto novo, que lhes permitia novos pensamentos, mas que, ao mesmo tempo, supunha o domínio de uma forma imprevista, implicando técnicas de leitura e de escrita inéditas. Bom, o que eu gostei desse trecho é que ele nos coloca numa posição muito privilegiada. A gente tem que pensar que nós estamos participando da construção de novos modelos de leitura junto com as gerações mais jovens. Eles não têm que se basear, eles não têm espelhos e eles estão construindo novos jeitos de se ler. E isso por si só é uma experiência incrível. Obrigada.